O Evangelho segundo João, capítulo 7. E depois disto, Yeshua andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Yeshua: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está? Onde ele está? E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Yeshua ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estes letras, não as tendo aprendido? Yeshua lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerás se ela é de Yahweh ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a Torá? E nenhum de vós observa a Torá? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Yeshua e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a Torá de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Messias? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Messias, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Yeshua no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me, e sabeis de onde sou? E eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Messias vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Yeshua: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos?
Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde que eu estou vós não podeis vir? No último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Torá, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Messias. Mas outros diziam: vem, pois, o Messias da Galileia? Não diz a Torá que o Messias vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia disseção por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura alguns dos principais e dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a Torá, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Yeshua, disse-lhes: porventura condena a nossa Torá um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz, e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa.